Estamos aqui hoje com o Dr. Clément Ragiani, um nutrólogo com diversos anos de experiência, dá aulas, fala sobre biorressonância e vai explicar um pouco alguns conceitos que vêm permeando a sociedade nos últimos tempos e de que forma nós podemos nos valer disso para a nossa vida. Clément, prazer falar contigo. Muito obrigado pelo convite. Fala um pouco para nós. Qual a sua percepção desses conceitos, desses valores que hoje permeiam a sociedade, que a gente sabe que vem de muito antes, né? Alguns conceitos são trabalhados tanto em nível psicológico, como sociais, econômicos e vários outros, né? Passando evidentemente pela área educacional, né? Fala um pouco para nós, qual a sua percepção a respeito desse universo? Bom, hoje nós estamos vivendo uma fase, inclusive na educação, problemática por conta de certos alunos que acabam, por exemplo, agredindo os outros e também as repercussões desse nosso sistema do qual nós estamos acostumados com a própria proposta de saúde. Então, quando nós falamos de saúde, do universo, Tesla, primeiramente, ele colocava que se nós quisermos entender o universo, nós devemos entender em termos de energia, vibração e frequência. Porque tudo se manifesta através da energia. Para podermos evoluir nessa questão, primeiramente, vamos falar do experimento da dupla fenda da física quântica. E foi introduzido para mostrar como o nosso padrão, se nós estivermos olhando uma determinada manifestação ondulatória, o simples fato de nós querermos ver o fenômeno em si, já produz uma interferência, independentemente até do nosso desejo de ser A, B, ou C ou D. Porque a manifestação primária, ela não é tendenciosa. Mas se nós estivermos tendenciando primeiramente a nós mesmos, o nosso universo ao redor também estará absorvendo essa tendenciosidade. Agora, doutor, a gente sabe que muitos conceitos a gente acaba absorvendo naturalmente do convívio social, da forma como você estuda, trabalha e convive com as pessoas. Como nós podemos neutralizar essas interferências? Como nós podemos usar o lado mais humano, mais empírico no meio desse conhecimento todo, para nos tornarmos mais naturais, mais verdadeiros? Então, tudo começa com nós mesmos. Nós, primeiramente, devemos estar alinhados, porque a informação, ela tramita de diversas formas. O contato social, o meio que nós estamos, ele é, sem dúvida nenhuma, um interferente. Mas nós não podemos deixar de lado os outros, como, por exemplo, a alimentação, como, por exemplo, a forma de respirar, como, por exemplo, os exercícios que fazemos no dia a dia. Então, se nós tivermos uma vida muito restritiva, muito focada apenas nos objetivos que nós queremos, e achamos que tudo está correto, tudo está perfeito, a pessoa também não vai se importar em continuar exatamente do mesmo jeito. E ela vai achar que o único propósito é fazer tudo isso que está sendo feito do jeito que está, apenas acrescentando mais ainda. Ou seja, as pessoas cada vez mais acabam se robotizando mais e se sacrificando em função da conquista dos objetivos externos. E aí isso realmente vai gerar um processo de desumanização. Então, a primeira consonante, inclusive na Bíblia, quando se fala amai ao próximo como a si mesmo, o primeiro próximo que existe somos também nós mesmos, porque se nós estivermos bem conectados com a gente mesmo, o resto vai ser uma decorrência. Afinal de contas, exercer o bem à sociedade é exercer também o bem a si mesmo. Em primeiro lugar, a si mesmo. Quais práticas, exercícios, de que maneira você sugere que a gente tenha alguma atitude no sentido de sermos mais verdadeiros e nos desvalermos
desses conceitos pré-concebidos? De que forma a gente pode neutralizar esse ambiente? Bom, podemos ver inúmeras instâncias. Primeiramente, vamos falar da alimentação. Uma alimentação de base mais vegetariana seria a mais recomendável. Por quê? Porque hoje, cientificamente, inclusive, é provado de que nós temos uma natureza muito mais herbívora do que até onívora, né? Então, depende tudo do quê? Do tipo de bactérias que nós temos dentro do nosso intestino. Se nós tivermos bactérias propensas à alimentação de base animal, quanto mais nós comermos essas proteínas de base animal, mais nós estaremos propiciando a proliferação dessas bactérias que adorarão a carne, sendo que a maior parte da serotonina, que é a substância que nos dá prazer, é produzida no intestino. Então, esse é um interferente, porque a alimentação de base vegetariana ela é completamente digerida, ela é completamente ressintetizada de acordo com a necessidade de nós mesmos. Enquanto que uma proteína animal, ela é interpretada praticamente como se fosse uma proteína correta, uma proteína humana, e ela não é tão digerida como uma proteína vegetal. Nós sabemos que a proteína animal, muito embora tenha também suas virtudes, no fundo, ela também traz uma série de consequências ao organismo nosso, que é mais ou menos o que você já começou a explicar. Mas nós sabemos que a questão da alimentação vai muito além da alimentação propriamente dita, né, de vitaminas, proteínas, sais minerais e tal. Tem todo um universo de conceitos de bem-estar, de crenças, de valores que estão embutidos nessas práticas todas. Não sei se é possível resumir isso em breves palavras, mas qual a extensão disso? De que maneira a gente pode melhorar a vida através da alimentação? Então, primeiramente selecionando, né, a alimentação correta, ou seja, evitando também embutidos, enlatados, alimentos fast food, ou alimentos que liberam rapidamente a glicose no sangue, como por exemplo refrigerantes que produzem uma rápida liberação de glicose e também, consequentemente, predispõem ao diabetes e à obesidade. Mas, além de tudo, a forma de comer. Se nós estivermos comendo de uma forma sem estresse, sem agitação, ou seja, procurar se perceber em primeiro lugar. É importante fazer essa autoleitura. Como é que eu estou me sentindo? Será que o meu normal é, de fato, esse? O meu coração precisa estar tão acelerado? Eu preciso estar ofegante na hora de comer? E mais, na hora de comer, será que eu estou vendo uma TV ou estou pensando nas coisas que eu devo fazer? Ou estou realmente concentrado naquela alimentação? Então, uma atitude mais meditativa em relação ao ato de comer seria o recomendável. Mastigar bem, mastigar até virar líquido, deglutir e sentir esse alimento chegando até o estômago. Isso somente em relação à alimentação. É claro, também tem a participação, por exemplo, da respiração. Se eu tiver muitas preocupações, pensamentos interferentes, eu posso mentalizar inspirando o azul do céu, que me traz a paz. E ao soltar o ar, eu ponho para fora tudo aquilo que é desnecessário. Raiva, tensões, angústias, coisas desnecessárias vão embora. Doutor, nós sabemos que a forma como você vive cada momento, a forma como você recebe o alimento, a respiração, crenças e diversos valores embutidos nessas práticas, eles também refletem na saúde, né, orgânica inclusive. De que maneira a gente pode se reeducar para uma saúde mais adequada, mais equilibrada, mais saudável de fato, ou seja, com menos doenças, com menos interferências, com menos indisposições e desconfortos? Tudo começa também pela compreensão do que está de fato acontecendo. Como eu disse lá no início, e Tesla dizia isso, se nós quisermos compreender o universo, vamos entender em termos de energia, vibração e frequência. Porque tudo é uma manifestação que vem daí.
E como é que nós vamos perceber? Em primeiro lugar, nós estamos muito imbuídos no racional. Então a gente pensa uma coisa e automaticamente quer agir, quer dar uma resposta. Se a gente comparar o computador, que ele tem o computador em si e uma impressora, o que a nossa sociedade cobra muito é o resultado lá na impressora. Ou seja, o quanto de papel que vai ser absorvido e o quanto que vai ser produzido dentro dessa logística daquilo que tem para ser feito. Mas nós devemos entender que a nossa essência não está presente ali na impressora. A impressora seria o resultado final daquilo que vamos produzir. Ela vem muito antes, em decorrência daquilo que está presente na nossa essência. Ou seja, a forma como nós nos percebemos, aquilo que nós sentimos e a forma como nós vamos enxergar a realidade. E isso faz a total diferença, porque isso tramita num ponto central que não é trabalhado na nossa educação. O nosso sentir. E por que o sentir ele é tão importante? Porque ele dá sentido à vida. A forma como nós estamos percebendo, sentindo as coisas, vai fazer a total diferença. Se eu tiver, por exemplo, uma dor, essa dor não vem por acaso. Ou se eu tiver em sofrimento. E se eu procurar simplesmente algo sintomático para cortar esse sintoma, eu vou estar perdendo essa oportunidade de me reconectar e de ressignificar aquilo que eu estou realmente sentindo. E essa ressignificação pode ocorrer, por exemplo, uma mudança de pensamento, ou por exemplo, uma homeopatia, ou por exemplo, uma alimentação correta. E um exercício também. Pelo que o senhor expôs, a gente tem uma sociedade muito condicionada ao materialismo, além da objetividade. E, aliás, além do racionalismo, que não necessariamente é objetividade. A objetividade também existe num sentido mais empírico, mais natural do ser humano. E você fala muito de pensamentos, de crenças, da forma como você consome cada produto, cada situação, cada informação. Eu acho que o que falta na sociedade é nos sentirmos mais humanos. Né? Sim. Evocarmos o lado mais natural do ser humano para dizer, olha, claro, existe racionalismo, existe ciência em muita coisa, existe materialidade em muita coisa, mas muitas coisas não são materiais, elas são muito mais sensitivas, muito mais empíricas. Né? De que maneira nós podemos nos conduzir a esse ambiente mais natural? Afinal de contas, outros valores, como a intuição, a crença, a própria fé, ela também está imersa em muitos desses processos, mas elas são meio que negligenciadas. Sim. Né? Na realidade, como mudar esses padrões todos? Na realidade, tudo é natural. Né? A nossa essência, tudo aquilo que está em nós, em primeiro lugar, ele é natural. Mas, à medida que nós vamos vivendo um ambiente artificial, cheio de prédios, carros, estresse, etc., a gente vai descartando uma série de percepções que estariam presentes, fariam parte do meio ambiente. Então, existe também um propósito aí de resgatar, né, a nossa essência. Lembrando sempre que a melhor forma de combater o mal não é vendo aonde está o mal, mas, em primeiro lugar, fortalecer a nossa própria natureza, para que então nós passemos a criar uma nova condição interna e, graças a essa nova condição interna, criar novas possibilidades. Nós temos a concepção, e não só pela Igreja Católica, mas por diversas doutrinas, de que Deus é onipresente. E a maldade seria a ausência de Deus em você, né, em cada um. Indo pelo que o senhor falou, eu entendo que a questão não é exatamente lutarmos contra o mal, mas para exercermos cada vez mais o lado bom do ser humano. Enaltecermos, exaltarmos as bondades que acontecem, mas que são pouco divulgadas.
e quando são divulgadas são menos percebidas do que uma notícia mais agressiva, mais que produz algum mal à sociedade, né? Até que ponto isso está intrínseco aos processos que a gente conhece de mídia, de educação, de informação, e até que ponto nós, enquanto ser humano de fato, né, antes de tudo, nós podemos meio que driblar essa situação toda para reverter esse quadro? Então, nós não precisamos driblar, tá? Em primeiro lugar, passarmos a ser mais coerentes com nós mesmos, ou seja, com nossos propósitos, com a nossa real, verdadeira formação, que está aí um pouco defasada devido a, por exemplo, ao excesso de informações que nós somos bombardeados o tempo todo, e são informações incoerentes. Se houvesse uma coerência maior com a evolução do universo, com a natureza, com um bem-estar planetário, etc., seria tudo somatório e tudo se multiplicaria. Mas nesse momento, nesse instante em que estamos, porque para o universo, para a evolução universal, o que nós estamos vivendo aqui é apenas um instante. Mas é um instante ainda muito destrutivo, na medida em que existe uma propagação muito rápida, e aí foi falado, por exemplo, Deus é onipresente, mas também o mal pode se tornar onipresente na medida em que hábitos errôneos acabam sendo transmitidos. Isso vai impactar na questão do inconsciente coletivo. E existe aí uma diferenciação entre inconsciente universal e o coletivo. O coletivo é o que está presente nas pessoas. O universal é aquilo que transcende, é aquilo que vem de leis realmente milenares, que estão presentes no universo há bilhões de anos. Se nós nos conectarmos a essas leis maiores, a nossa realidade passaria a ser completamente outra. O senhor consegue exemplificar cada uma delas? Um ou dois exemplos de um conceito coletivo e um conceito universal? Sim. Por exemplo, quando nós falamos dos arquétipos, né? Elementos água, terra, ar, fogo, éter, nós estamos falando de coisas universais. Se nós falamos de tudo aquilo que está presente na natureza, inclusive toda a flora, toda a fauna, eles também têm valores simbólicos muito bem estabelecidos. Cada animal tem o seu valor, tem a sua simbologia, tem a sua propriedade. O ser humano é, na realidade, uma evolução de uma escalada, de uma jornada evolutiva em que passou por diversas fases, em que vem lá até do reino mineral, evoluindo para a biologia, evoluindo para diversos animais, para chegar finalmente ao ser humano. E o ser humano, nós como seres humanos, nós somos dotados de espírito. Isso quer dizer que nós não vamos encontrar, por exemplo, camelo lá nos polos e nem o pinguim no meio do deserto. Mas nós vamos encontrar o ser humano adaptado a todos os meios. Então, quando a gente fala de inconsciente coletivo, o que aconteceu é que houve um grande reducionismo. O ser humano ele deixou de lado todo esse potencial que teria de adaptabilidade e passou a acreditar apenas e unicamente naquilo que o outro está fazendo. Ou seja, é um determinado trabalho, é um determinado meio de se locomover, por exemplo, o carro, e por mais congestionado que esteja o trânsito, por mais péssimo que estejam as condições do meio ambiente, todo mundo vai continuar fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque não foi impactante o suficiente, não houve um impacto suficiente para dizer de que isso definitivamente está completamente errado. O planeta inteiro está indo para a cucuia, mas não importa. O importante é que todo mundo está fazendo a mesma coisa. Então, vai depender muito da consciência que cada um tiver. E aonde vai nascer essa consciência é dentro de cada um, através do seu meditar interior, através do seu silêncio interior, através da sua ressignificação, sem se preocupar com o sentido todo que foi adquirido.
mas se entregando a uma força maior de reconciliação com o cosmos. E nisso entra a espiritualidade, que é diferente de religião, porque a conexão espiritual, que é da nossa essência, em primeiro lugar, conosco mesmo, e depois para a auto-entrega ao plano superior, independe da crença, independe da religião. Esse fenômeno ocorre em todas as religiões quando bem praticadas. Unindo todos esses conceitos ao que você começou falando lá no princípio da agressividade, esses casos que vêm ocorrendo agora nas escolas, né? De que maneira nós podemos chamar o ser humano para um lado mais empírico, mais de bondade, que no fundo é a nossa essência, sermos bons e cada vez melhores, e de que maneira nós podemos fazer uma sociedade mais justa, mais segura, mais feliz, de fato, né? Pouca gente fala em felicidade como um objetivo, aliás, a felicidade é um meio, não é um fim, né? Você precisa ser feliz para atrair a felicidade, parece paradoxal, na verdade não é. De que maneira nós podemos nos conduzir a uma vida melhor em sociedade? Em primeiro lugar, entendendo as condições e questões. Por exemplo, você mesmo tem o hábito de comparar o empírico com algo mais natural. Eu diria que não, o natural ele não precisa ser empírico. O natural ele é uma decorrência de toda uma estruturação que vai se somar dentro da própria pessoa. Por exemplo, se eu falar a frase "a verdade não existe", tem duas possibilidades: ou eu vou considerar isso como verdade, ou eu vou considerar como falso. Mas se eu considerar isso como falso, a verdade não existe, obviamente a verdade existe. E se eu considerar que a verdade não existe como sendo verdadeira, então a verdade aí está... Ela é uma frase naturalmente paradoxal. Paradoxal com a própria primeira proposta. O que eu quero dizer com essa história toda é que precisa haver uma somação de fatores. Por exemplo, eu não preciso, dentro de uma determinada condição, inclusive médica, né, que se fazem milhares de testes para comprovar que um determinado medicamento finalmente vai atuar. Lógico, é preciso um grande estudo multicêntrico, randomizado, etc., acompanhado, etc., durante anos, para provar que aquilo lá vai produzir efeito colateral X, Y, Z, e vai produzir um efeito benéfico, entre aspas, que seria o tratamento daquele sintoma. Lembrando que aquilo lá, obviamente, não é feito um estudo a longo prazo. Em geral, todos os medicamentos que nós estamos habituados a tomar, eles são feitos estudos de curto prazo. Acima de 5 anos ninguém estuda mais e por isso mesmo, cada vez mais estão incidindo doenças crônicas, como por exemplo o câncer. Então, mas voltando na questão da exemplificação, se eu tiver, por exemplo, um corvo branco, eu não preciso de 2 corvos brancos para dizer de que um corvo branco ele pode existir. Um único exemplo já é suficiente. Então, se eu pegar agora o exemplo da questão energética, eu tenho uma frequência de fígado que me dá um determinado padrão, isso daí é medido, é a frequência. As pessoas que estão, digamos, 50 pessoas com exame laboratorial, sem ter nada no fígado, está tudo em ordem, e faz uma constatação de que tem uma determinada frequência, eu posso usar isso como uma referência, lembrando em cima de certos parâmetros, e estabelecer de que essa corresponde a uma frequência coerente com aquele padrão de fígado. Por quê? Ele pode ser reproduzido em outro local e outro local também, e sempre vai dar a mesma resposta. Então eu começo a estabelecer um padrão que não precisa ser repetido milhares e milhões de vezes. Basta algumas pessoas aqui, outras pessoas ali, pessoas que não se conheceram, que nunca se viram, mas um teve um resultado, o outro lado do planeta teve também o mesmo resultado. Isso quer dizer que aquele padrão é coerente e que deve ser considerado como sendo verdadeiro. Eu não sei se eu respondi verdadeiramente quanto a isso. Eu acredito que sim. Seria correto
imaginar que isso também tem um viés para o inconsciente coletivo da seguinte forma: se você pegar um conhecimento novo hoje, né, que é totalmente novo para você, mas é um conhecimento que já permeia a sociedade, você aprende com mais facilidade do que um conhecimento puramente novo que ninguém conhece, né? A sua forma de absorção é diferente. Sim. Como se explica isso? Isso é muito comum no nosso meio. Então, por exemplo, Beethoven, ele tinha 5 anos e ele já sabia compor uma canção, já sabia tocar a música. Essa percepção, ela vem justamente na pessoa, porque nós temos, como eu falei, vários corpos. Nós temos o físico, temos o energético, o emocional e o espiritual. Esse lado espiritual nosso, ele já vem com uma bagagem de conhecimento. Tá? Então, quando a gente se depara com uma situação nova, para uma pessoa pode não fazer sentido nenhum, para outra vai fazer todo sentido. Porém, na nossa sociedade, entra um outro interferente fortíssimo, fortíssimo, que é todo esse meio artificial que nós estamos vivendo. O impacto da internet, o impacto da educação, o impacto da poluição ambiental, o impacto de tudo isso que está nos cercando, que é artificial. E isso acaba deslocando a pessoa da sua própria essência. É aquilo que eu falei. Nós temos o computador, onde tem gravado toda a informação dentro de si, e temos a impressora. A sociedade vai valorizar a impressora. É aquilo que nós estamos produzindo. E a gente se torna o quê? Pessoas automáticas. Pessoas que não vão dar mais valor para o lado do sentir e para a ressignificação daquilo que está recebendo. Tem sentido para mim, para aquilo que eu quero? Ótimo. Não tem? Esquece. E as pessoas vão se robotizando. É isso que está acontecendo cada vez mais. Qual a correlação que o senhor faz desse processo de robotização para o que estamos vivendo nas escolas hoje? Como eu falei, existem muitas informações, aliás, tem duas formas, né, de manipularmos o conhecimento. Ou eu não dou nenhuma informação e a pessoa emburrece de vez, ou então eu dou um excesso de informações, só que informações completamente desconexas, onde uma coisa não faz sentido com a outra. Infelizmente, o tipo de conhecimento que nós temos preponderante é esse desconexo. Se houvesse uma coerência e uma logicidade maior entre uma coisa e a outra, isso só seria resgatado, por exemplo, se nós tivéssemos um tipo de raciocínio do tipo circular em espiral. Um raciocínio circular é, por exemplo, aquele que ocorre na medicina chinesa, onde eu tenho os diversos elementos, né? Eu tenho o elemento água, a água nutre a madeira se queima, gera o fogo depois vai gerar cinzas, e das cinzas vem o metal ou o ar, que novamente pode gerar a água. Então isso é um ciclo. Por quê? Isso não são apenas elementos, são movimentos que se correlacionam com as estações climáticas, se relacionam com as cores, se relacionam com as emoções, se relacionam com os órgãos e se relacionam com o universo inteiro. Uma coisa sempre está relacionada com a outra. Isso vai fortalecer muito o lado intuitivo que cada um tem, fortalece muito o conhecimento que cada um já tem, porque pode correlacionar com diversas outras coisas, e as pessoas deixam de se escravizar em função de uma determinada especialidade ou em função de uma determinada conduta. Pela nossa conversa, o que eu percebo assim, nós precisamos exercitar mais o sentir, as emoções, as sensações, o que nos remete também a um quadro mais intuitivo, principalmente se você associar isso a um processo de meditação e tudo mais. Exato. Então a gente entra num círculo virtuoso, onde essa sensação facilita a intuição, que facilita a sensação, e isso vai se aperfeiçoando com o tempo. Exatamente. Esse seria o caminho adequado? Perfeito. Porque, por exemplo, quando a gente fala de meditação, que a primeira base, né, que vem é da nossa própria essência. Ou seja, como nós estamos nos sentindo. E esse sentir interno, que a psicologia chama de subjetividade,
Esse sentir interno, ele é o pilar mestre, que vai ser o centro, ele vai ser exatamente o centro de toda uma construção que vem em volta. Então, se esse eixo central ele está pendendo para um lado, ou pendendo para o outro, ou balançando o tempo todo, não vai dar sustentabilidade para todo o restante. Ora vai cair para um lado, ora vai cair para o outro, e não vai ter constância. Quando a gente fala de percepções que vão mais a fundo, por exemplo, correlacionando com os chakras que são citados, ou, por exemplo, dentro da filosofia da acupuntura, é citado como centros energéticos, ou mesmo meridianos, ou mesmo o Qi essencial, que é a energia que circula dentro de nós, tudo isso pode ser completamente abstrato, inexistente. Isso tudo só vai ter sentido a partir do momento em que as pessoas estiverem praticando. A partir do momento que eu estiver praticando uma respiração correta, eu consigo meditar. Se eu estiver comendo errado, isso me interfere na minha meditação. Mas se eu estiver com uma meditação correta, eu vou prestar mais atenção naquilo que eu estou comendo. Inclusive, a própria prática sexual, baseada, por exemplo, nos conceitos da própria medicina chinesa, ou mesmo nos conceitos milenares, antigos, indianos, e de inúmeras outras ramificações, até mesmo o xamanismo, é uma sexualidade muito mais pura, voltada para o crescimento também interior, não apenas uma válvula de escape, como acaba muitas vezes sendo feita dentro do nosso comportamento. E lembrando que aquilo que nós vamos fazer na cama vai repercutir na forma de nos alimentarmos, a forma como eu estou me alimentando. Se eu comer mais carne, por exemplo, eu vou praticar uma sexualidade muito mais animalizada. Então é lógico que uma coisa nutre a outra quando nós estamos imbuídos nesse sentido maior, nessa nossa conexão com a força original nossa maior. Eu ia chegar nisso. A forma como a gente enxerga toda essa questão mais sensorial da vida, isso reflete em todas as vertentes. Sim. Né? De saúde, de relacionamento, de cultura, a informação que você consome, o tipo de atividade que você pratica e por aí vai, uma série de coisas. Inclusive na sexualidade, no relacionamento desde social até familiar, íntimo e tudo mais. Ou seja, ele reflete na vida como um todo, na maneira de ser. Né? E isso também nos remete ao aspecto do inconsciente coletivo, ou seja, quanto mais pessoas se conscientizarem desse processo, mais fácil é atingir os demais. Sim. Esse é o caminho evolutivo, que deveria ser natural evolutivo, da sociedade. Sim. O que aconteceu dentro da nossa sociedade é que nós perdemos o contato, por exemplo. A gente não sabe valorizar direito o preto, até que ponto é o preto, o branco, até que ponto é o branco, o amarelo, como é que seria, que tipo de sensação, que tipo de introjeção ocasiona em mim, se em primeiro lugar nós não estivermos imbuídos nessa coisa de purificação, de sutilização. Sutilização começa pela própria alimentação. Uma alimentação mais sutil, ela tem uma base mais vegetariana. Então eu interfiro menos. Eu consigo perceber melhor aquilo que vem de fora para dentro. E isso me ajuda na evolução. Porque uma coisa vai acabar se somando à outra. E vai passar também para o lado do inconsciente coletivo. Só abrindo um parêntese para quem não está acostumado com esse linguajar, a sutilização, quer dizer, tornar mais sutil significa, na verdade, tornar mais puro, mais leve, mais essencial. Sim. Dentro da classificação que vem, por exemplo, da medicina indiana, ayurvédica, os Vedas em geral, tem uma classificação bem básica que coloca em 3 gunas, que se correlacionam com os doshas também, ou temperamentos do ser humano. A primeira guna, que seria
a mais básica, a mais densa, ela se chama tamásica. A segunda seria a mais ativa, ela é a rajásica. E a terceira guna, que seria a mais sutil, a mais propícia, inclusive, ao nosso intelecto, ao entendimento do que está acontecendo, deixando de acontecer, é a sátvica, que é a luz pura. Ora, o ser humano, ele precisa dessas três composições. Mas dentro da nossa sociedade, daquilo que nós estamos imbuídos, nós somos muito levados para aquilo que é o imediato. Então, por exemplo, nós classificamos um alimento como sendo bom, aquilo que dá um sabor imediato agradável para a língua. Sendo que a maioria das coisas que é muito agradável para a língua, descendo da garganta para baixo, já não faz bem para o resto do corpo. Então, uma coisa é nós irmos pelo lado desse prazer momentâneo, essencial, imediato. E outra coisa é nós resgatarmos aquilo que está dentro de nós. E aonde que está a grande correlação e correspondência entre uma coisa e outra? É que o imediatismo, o racionalismo, o materialismo, eles andam de braços juntos. Enquanto que a intuição, a criatividade, o amor sem segundas intenções, eles também andam abraçados no outro lado, para uma outra vertente. A sutilização faz com que nós comecemos, em primeiro lugar, a nos conectar com a nossa própria essência e com a essência divina, dessa energia macrocósmica que nos permeia, para que possamos dar uma resposta adequada para as inúmeras situações. A gente sabe que dentro desses conceitos todos que a gente pretende trabalhar de uma maneira mais, vamos colocar, mais inteligente, parte é racional, parte é emocional. E no fim tudo isso fica meio que resguardado ou é praticado, digamos assim, pela glândula pineal. De que maneira a gente pode favorecer a glândula no sentido de nos ajudarmos a nós mesmos nesse processo de uma nova conscientização? Bom, em primeiro lugar, assim, esse conceito da importância da pineal, ele já é um conceito elaborado, né? Se a gente pegar dentro das construções que são feitas lá dos antigos povos, em cima de mandalas, por exemplo, o ponto central da mandala, ele corresponde a isso que eu estava falando, de estabelecer o eixo central. A pineal, por exemplo, é uma glândula que tem bem no meio da nossa cabeça. Se juntarmos o ápice das orelhas, ele converge num ponto central no topo da cabeça, e se nós fizermos uma linha reta desse topo, desse eixo vertical, com outro vertical que está no meio das sobrancelhas, o ponto de encontro desses dois eixos vai incidir na glândula pineal. Então a pineal, ela propicia essa abertura, essa conexão com a energia que vem do plano superior. Mas, diante da nossa circunstância, diante do nosso imbuir em cima das atitudes imediatas, o trabalho, a tarefa, o nosso dia a dia, as inúmeras cobranças que tem, inclusive de impostos, isso, aquilo, tudo isso faz a gente se deslocar, se distanciar desse primeiro propósito, que seria libertador da nossa conexão, da nossa verdadeira potencialidade. Porque, em essência, nós também somos oniscientes, onipotentes, onipresentes, numa certa escala, numa certa proporção. Mas Cristo mesmo dizia isso na Bíblia, né? Cada um de nós pode também revelar o seu lado crístico. Para tanto, nós precisamos ter essa condição interna. E essa condição também depende até da água que nós bebemos, porque se a água que nós bebemos ela é rica em flúor, ela é rica em metais tóxicos, ela vai automaticamente bloquear a nossa pineal, que é o quê? Nada mais do que um centro que se processam informações altamente sutis, mas que dão um verdadeiro significado para determinados propósitos, que ainda é diferente do nosso coração. O nosso coração, ele se atrapalha com o nosso mental justamente
pela falta dessa reintegração entre as conexões superiores, médias, onde o coração é um administrador, e as inferiores, que são puramente o mundo dos desejos. Já nos povos antigos, eles diziam que a glândula pineal é o que conecta o homem ao divino. Sim. É o que faz a ponte mais sutil e mais essencial do todo. E a gente sabe que muitas das forças externas, de mídia, de poderio econômico e tal, tendem a neutralizar o exercício da pineal, exatamente freando ou retardando uma também evolução nesse sentido. A vertente política, né? Não é só econômica, é política também. Tudo isso tem inclusive, nós temos a qualidade da nossa água, não basta apenas verificarmos como é que está o cloro, mas propositalmente o nível de flúor ele é elevadíssimo, e Hitler usava o flúor para dominar os judeus, produzindo bloqueio da pineal, entre outros fatores. É lógico que o bombardeio de informações é outro fator que também bloqueia a pineal, o fato das pessoas não estarem se sentindo em paz simplesmente por não comer, simplesmente por respirar um ar um pouco mais neutro. Não, mas preciso o tempo todo ter um ar-condicionado, é preciso ter um café, é preciso ter um estimulante, é preciso ter um inibidor disso, daquilo, e aí as pessoas vão novamente se robotizando. Ou seja, no fundo, tudo aquilo que de alguma maneira te agride, seja porque é contra a sua maneira de pensar, ou um desconforto, ou uma limitação, ela vai contra a sua própria natureza e freia esse desenvolvimento, correto? Eu diria que vai muito mais além. Tudo aquilo que é, para a maioria das pessoas, agradável, nós infelizmente evoluímos para esse nível. É agradável ligar o ar-condicionado, é agradável tomar o café, é agradável ter um estilo de vida artificial o tempo todo. Isso nos desconecta. Ou seja, aquela questão do prazer momentâneo. O prazer momentâneo, o imediatismo, a praticidade da coisa, o objetivo em alcançar o imediato de inúmeras questões. Bom, nós sabemos que existem várias vertentes da física, a mais recente que, entre aspas, permeia a sociedade é a física quântica. Além disso, tem a física escalar, né? De que maneira esse conceito, esse conhecimento da física escalar se contextualiza ao momento atual, no sentido de entendermos melhor o universo e o próprio ser humano? Primeiramente, vamos explicar o que é a física escalar. A física escalar, ela estabelece a existência de ondas escalares, que são ondas virtuais. Por quê? Uma onda eletromagnética, todo mundo sabe que é uma oscilação que vai e vem para cima e para baixo. Se eu pegar um espelho e tiver a reflexão dessa onda que se propaga numa determinada direção e tem uma determinada frequência, eu vou ter uma onda diametralmente oposta, exatamente com a mesma frequência e com a mesma amplitude, só que se comportaria, e se eu pudesse juntar agora esse par de ondas, eu teria então uma onda escalar, que se comportaria como dois lutadores de Mike Tyson, né? Digamos, um empurrando o outro e ora um puxando o outro, mas o resultante final é sempre zero. Isso é uma onda escalar. É esse tipo de onda que está presente naquilo que chamamos de prana, naquilo que chamamos de chi, naquilo que chamamos de energia cósmica. O que se sabe dessa manifestação energética é que ela é onisciente, onipotente, omnipresente, porque apenas uma colherinha de café dessa energia seria mais que suficiente para fazer ferver o nosso planeta inteiro. Ela é omnisciente por quê? Porque o formato do nosso DNA, que é em dupla espiral, ela é uma reprodução desse padrão de onda, que nada mais é do que um duplo par de ondas espirais. Ou seja, toda a informação que vem, ela é uma reverberação dessa manifestação, em primeiro lugar, externa. E é omnipresente por quê? Porque se eu estiver pensando em alguém que está lá
do outro lado do planeta, essa pessoa vai, de repente, se lembrar de mim. Ah, e o fulano? Será que o fulano está pensando em mim? Deixa eu entrar em contato. Ah, eu entrei em contato. Olha, fulano, eu pensei em você. Não, mas eu queria falar com você mesmo. Então, quer dizer, houve uma conexão independentemente da distância. Quando nós estivermos conectados com a nossa própria essência, quando nós estivermos nessa evolução propícia, que é de caráter positivo, nós cada vez mais nos sutilizamos e cada vez mais nos conectamos a essas energias, que são as norteadoras de todas as leis universais. Então, como é que nós podemos nos aproveitar dessa manifestação? Inicialmente, começando pela alimentação, começando com esse processo de meditação, nós começamos a perceber coisas sutis que não estavam sendo percebidas. E até no meio externo nós começamos a perceber as oscilações. Apesar de estarmos no meio cheio de interferências, o próprio modem, que é graduado em 2.4 GHz, é um tremendo interferente da própria frequência do ser humano. Então, podemos dar um tempo de estudo, podemos respirar num ar diferente, podemos entrar em contato com ambientes diferentes para podermos nos ressintonizar e aí percebermos, por exemplo, uma determinada situação, para que momento eu vou atuar ou deixar de atuar, que tipo de ação eu posso fazer ou deixar de fazer. Quando nós estivermos conectados com nós mesmos, nós podemos perceber esse momento ondulatório de cada circunstância. E aí produzimos o chamado colapso de onda, ou colapso quântico, que é quando o nosso padrão pode interferir com aquele que está se manifestando e obtermos o resultado daquilo que nós estivermos querendo. Mas, para tanto, nós precisamos ser coerentes, em primeiro lugar, com nós mesmos e com a natureza que nos envolve. Esse universo é muito rico, encantador, a gente ficaria horas conversando. Deixe uma palavra final, uma mensagem final para essas pessoas que querem se conectar com essas sensações, com esse universo mais sutil e fazer o seu próprio autoconhecimento em meio a tudo isso. Como exercer? Então, para se exercer, eu começo sempre também se não der pelo lado de cima, então vamos pelo lado de baixo. Ou seja, o que eu falei lá no início, que a melhor forma de praticar o bem não é vendo onde está o mal, é fortalecer o bem. Então, podermos nos conectar com a nossa essência, com essa alimentação mais sutil, praticar a meditação e essa reconexão com a própria natureza. Do lado corporal, a coisa vai ao contrário, ou seja, evitar aquilo que faz mal, evitar o alimento errado, que seriam as massas, aquilo que é muito condimentado, aquilo que vai muito açúcar e as proteínas animais. Do lado corporal também nós precisamos evitar os campos de interferência. Então, dar um tempo também, de fazer uma viagem mais ecoambiental, em contato com a natureza, para resgatar esse lado da essência da natureza, para poder ressignificar, como é que aquele animal está impactando em mim, qual que é o simbolismo que tem de repente eu estou conversando e aparece uma águia voando em cima de mim. Isso se chama sincronicidade. E nós perdemos o contato com essa mágica do universo, porque cada vez mais que nós estamos embutidos dentro de um mundo artificial, moderno, cheio de facilidades, mas nós acabamos perdendo muitas outras facilidades que seriam absolutamente essenciais. Seria como eu escolher qual é o trem mais veloz que existe, e eu não sei aonde vai parar esse trem, se ele vai se chocar com a primeira montanha ou não, isso não está importando.
O importante é que eu escolhi aquele trem que é ultraveloz. Paguei muito caro nessa passagem. Ele é ultraveloz, ele é grande demais. E vai resultar naquela mesma tragédia do Titanic. Porque o capitão não quis enxergar o iceberg. E o iceberg ele tem tudo a ver com essa nossa essência também. O nosso racional é somente aquela pontinha do iceberg que está fora. O nosso subconsciente, o nosso inconsciente, faz parte de todo o restante da nossa essência, que inclusive vai estruturar o racional verdadeiro, que não é aquele racional que vem de fora para dentro, mas é aquele que vai se manifestar de dentro para fora. Ou seja, é colocar um pouco de propósito em tudo que se faz. Ou também o contrário, a falta de propósito em tudo que se faz e ressignificar através das sensações tudo aquilo que nós estamos sentindo, sem se importar com os eventuais racionalismos que aparecem na nossa mente, porque a nossa mente mente o tempo todo também. E a gente, lógico que a mente é uma ferramenta poderosíssima, mas para meditar nós não podemos estar presos no mental, porque isso não é meditação verdadeira. Obrigado pela conversa. Vamos marcar outras conversas, outras gravações interessantes, e afinal de contas estamos aqui também para compartilhar um pouco desse conhecimento todo. Muito obrigado. Obrigado pelo momento. Até a próxima. Até.